sabe, meu amor, e grande amor. Naquela vida dolorosa, sem dor. Eu não mereço, mas sua graça me abençoou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor.
Deus que está em Cristo Jesus.
inesperado demais, amor diferente demais, amor que ama antes de ser amado, amor que resgata, amor que vai atrás, amor que joga luz no nosso pecado, não para nos envergonhar, mas para que a gente possa ver que precisa ser corrigido, amor que rompe barreiras, amor que nos alcança, amor que te alcança nessa noite. Vamos celebrar esse amor?
reduzir um pouquinho, porque a gente quer que a igreja perceba com bastante clareza. O Espírito Santo está passeando aqui entre nós. E a gente tem total desejo de servir a Ele e nos apresentar a Ele como igreja viva do Senhor. Vamos orar por nós. Você que já tem estado aqui conosco, já percebeu que a gente tem tirado um tempo do culto para colocar as nossas questões diante do Senhor, como igreja dele. Você é a igreja. E quando a gente diz vamos orar pela igreja, nós estamos orando uns pelos outros. Nós estamos pedindo ao Senhor que nos reposicione como igreja dele. Estamos pedindo ao Senhor que seja o cabeça do corpo que somos nós. E como ouvimos alguns dias atrás, não podemos dizer que amamos a cabeça, abraçar a cabeça e não abraçar o corpo. Somos o corpo de Cristo, alcançado por esse amor imensurável de Deus. Feche seus olhos. Amanda, querida, nos conduza nessa oração. Ore, comece a clamar ao Senhor. Comece a colocar diante do Senhor a vida da nossa igreja. Comece a se colocar como o corpo de Cristo, dizendo: Senhor, eu estou aqui, eu sou a sua igreja, eu sou o seu povo. Me corrija, me conserte, me dê alegria, me dê prazer de ser corpo de Cristo. Como orou Davi, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ah, Senhor, que o Senhor já comece a ministrar nos nossos corações. Vamos pedir por nós, Amanda, vamos clamar ao Senhor. Louvado e agradecido seja o teu santo e poderoso nome. Esse amor tão grande. Ah, Senhor, muito obrigada, porque nós não merecemos o teu amor. Nós não merecemos, ó Deus, o teu amor por cada um de nós aqui, mas a tua graça nos alcançou. E esse amor derramado naquela cruz do Calvário chegou até nós. E nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, porque reconhecemos, ó Deus, que somos dependentes do Senhor. Obrigada, porque o Senhor busca a cada um que está aqui de forma especial, de forma única. O Senhor conhece a cada coração, de cada membro, de cada parte da tua igreja. Senhor, por isso nesse momento eu quero clamar a Ti, pela vida dos meus irmãos, pela minha vida. Eu quero pedir ao Senhor que, de uma forma tão especial nessa noite, cada coração que está aqui possa sentir a tua presença, possa sentir o teu toque, possa sentir o teu cuidado, possa sentir o teu amor, ousado amor que transborda, Deus, sobre as nossas vidas aqui neste lugar, nesta noite. Que como igreja de Jesus Cristo possamos estar unidos num único propósito, que é de fazer o teu nome conhecido em toda a terra, em Santíssimo, aonde nós formos, aonde nós colocarmos os nossos pés, aonde nós estivermos, que possamos ser igreja de Jesus Cristo. Nos ajude a amar, Senhor, com o teu amor. Nos ajude a perdoar com o teu perdão. Nos ajude, Deus, a olhar para o outro com compaixão, com misericórdia, com graça. Porque é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor tem nos tratado. O Senhor tem falado a cada dia, a cada momento de culto conosco. E isso não é à toa. É porque o Senhor deseja nos moldar. O Senhor deseja nos transformar. Porque nós sabemos e cremos que o Senhor há de fazer grandes coisas neste lugar através das nossas vidas. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, continue a nos corrigir, sim. Continue a arrancar do nosso meio, arrancar de nós aquilo que tem entristecido o teu coração, a começar na minha vida, a começar em mim, Senhor. Não permita que nada em nós impeça o teu agir em nosso meio, impeça o teu agir aqui neste lugar, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso nos conserta, nos quebra, nos refaz novamente como um vaso na mão do oleiro, Senhor. Nos conserta. Ah, Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Nós te clamamos como igreja, nós te clamamos como teu povo. Em nome de Jesus, nos ajude a ver, a entender a tua vontade para nós. Quando vivemos esse momento, ó Deus, de sucessão pastoral em nosso meio,
Temos te clamado, a Deus, constantemente, que não seja o nosso querer, que não seja a nossa vontade, mas que seja a tua vontade boa, perfeita e agradável, se cumprida em nosso meio. Para isso, ó Deus, nós clamamos pela tua visão, pelo teu entendimento, para que como igreja possamos estar unidos num único propósito, numa única visão, para entendermos aquilo que o Senhor deseja para nós, o servo que o Senhor já tem preparado para nos guiar, ó Deus, como teu rebanho, e que possamos estar como igreja preparados para trabalharmos lado a lado com este pastor, para que o teu nome seja conhecido aqui neste lugar, para que grandes coisas, aquelas grandes coisas que o Senhor deseja fazer aqui, através de nós, possam ser feitas sem nenhum impedimento, em nome de Jesus. É o que nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Você vai olhar para o irmão que está do seu lado e vai dizer para ele: você é a igreja do Senhor, você é amado de Deus. Abre um sorriso atrás da máscara e você pode se sentar nesse momento que a gente vai dedicar ao Senhor. Dízimos e ofertas. E a igreja assentada facilita a mobilidade. Mas depois que todos estiverem servidos, a gente vai se erguer novamente para terminar a canção, celebrando a grandeza do Senhor. Você que está aqui nessa noite, seu coração está compungido a adorar e a servir, tenha liberdade. O momento de dedicação de dízimos e ofertas é para todos que amam ao Senhor e querem servi-lo também com a sua fidelidade, com os seus recursos. É momento de adoração, é momento de celebração também. Quando cantamos, você tem essa liberdade. Você está nos visitando nessa noite? Você é muito bem-vindo aqui. Que Deus fale com você de forma espetacular. Que você se sinta bem no meio dessa família aqui. E fique à vontade nesse momento também de servir ao Senhor se você quiser. Enquanto cantamos a grandeza dele, você vai servir. Enquanto cantamos a grandeza dele, você vai se lembrar das grandes coisas que o Senhor já fez e colocar os olhos naquilo que ele ainda vai fazer. A glória dele mesmo em nosso meio. Aleluia. Meu Deus, cantarei com grande é o meu Deus, e todos vão te ver. Quão grande é o meu Deus. Com este nome de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Em terra própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Grande é o meu Deus.
do Senhor. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Sabe, meu querido, às vezes a gente acha que esse Deus grande é aquele Deus lá do passado, que abriu o Mar Vermelho, que por intermédio de Jesus curou o cego, que ressuscitou Lázaro, que curou uma mulher de fluxo de sangue. Às vezes na nossa cabeça esses milagres se encerraram lá no Velho Testamento. Mas nosso Deus é vivo e presente, está em milagre, acontecem hoje. Sabe, a maior decisão da minha vida foi lá 9 anos de idade, quando eu aceitei Jesus. E aí é um grande milagre na nossa vida, amém? Esse é o grande milagre, sabe por quê? Nós estávamos perdidos em nossos delitos, em nossas maldades, mas o Senhor veio e nos reconstruiu e nos deu vida. Esse é o maior milagre desse Deus grande que nós cantamos. Então não perde essa oportunidade de receber a autoridade do Senhor. Sabe, Deus se preocupa nos mínimos detalhes com você, meu querido. Às vezes a gente acha que Deus está lá sentado no trono. Ele é o velhinho de barba branca que está lá sentado. Não, Ele está do seu lado ali. Ele está se preocupando com aquela conta que está vencendo, que você não tem condição de pagar, não por culpa sua, mas pela economia do país, pelo desemprego. Deus está aí do seu lado. Deus está presente nas mínimas coisas. Ele está presente lá no CTI agora, com aquelas pessoas que estão enfermas. Mas Ele está presente com você aí, que está sofrendo emocionalmente, psicologicamente. Esse é o Deus grande que eu acredito. Esse é o Deus de milagre que eu acredito. Esse é o Deus do início, do meio e do fim. Quão grande é o nosso Deus. E esse Deus está presente aqui nessa noite. É esse Deus que nós devemos louvar, engrandecer, nos prostrar. Não em deuses feitos por mãos, mas é esse Deus vivo, meu querido. Nós temos um Deus vivo, e Ele tem o prazer de estar contigo. Ele tem o prazer de te abençoar. Basta você estar na posição. Basta você estar na situação que Deus quer. Então não limita a Deus, não. Deus é ilimitável, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. Não existe situação na sua vida que Deus não pode consertar. Sabe, às vezes a gente rotula Deus. Não, aquela vida ali, Deus não vai mudar. Deus não vai mudar aquele drogado ali. Deus não vai mudar aquele homossexual. Deus não vai mudar aquela vida. Isso é do inferno, meu querido. Deus tem poder, sabe por quê? A criação é dele. Ele fez aquelas vidas. Então Ele tem poder sobre aquelas vidas. Como Ele teve poder na minha conversão, como Ele teve poder na sua conversão, você tem que acreditar que Deus pode mudar aquelas vidas também. E a nossa igreja está aqui para isso, para receber essas pessoas e elas terem a oportunidade para Deus fazer um milagre na vida delas, amém? É isso que nós devemos fazer. A nossa posição como igreja é essa. Aquele Deus de milagre do passado, lá de Lázaro, da mulher de fluxo de sangue, Ele é o Deus de presente do drogado hoje, do homossexual, do idólatra. Ele é Deus do ateu. Ele é Deus que pode mudar a situação daquelas vidas. E nós, como igreja, estamos aqui plantados para isso.
Nós viemos cantando várias vezes que grandes coisas o Senhor vai fazer nesse lugar, amém? Deus já está fazendo, meu querido. Essa igreja ontem lotada de criança, isso é ação do poder de Deus, do Deus vivo, do Deus de milagre. A comunidade está entrando aqui pelo nome do Senhor Jesus. E é nessa igreja que nós vamos ver os milagres de Deus continuar a acontecer. É nessa igreja que nós vamos ver o homossexual deixar a homossexualidade. É nessa igreja que nós vamos ver o drogado largar a droga e se converter em nome de Jesus. Não porque nós somos melhores, mas é porque aqui nós temos um Deus vivo. Aqui nós temos um Deus que realiza milagres. Aqui nós temos um Deus grande e grande em poder. Louvado seja o nome do Senhor. Declare isso mais uma vez nessa noite. Declare isso, Deus é forte, Deus é grande. Cantarei de glória, teu meu Deus. Todos vão ver o Senhor através das nossas vidas. Declare mais uma vez que Deus é grande. Oh, aleluia. Declaramos que o Senhor está aqui. Nós sentimos a sua presença, Deus, e nós reconhecemos a sua autoridade sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos o seu poder sobre as nossas vidas. Nós temos a plena certeza que o maior milagre que o Senhor fez nas nossas vidas foi nos tirar da situação de morte, nos tirar da situação de delitos e nos trazer para a vida, ó Deus. Vida que achamos e encontramos no sacrifício de Jesus na cruz. Agora, esse milagre não pode parar em nós, Deus. Esse milagre não pode se encerrar nas nossas vidas. E é para isso que a tua igreja está aqui nesse lugar, nessa noite, nessa localidade, ó Deus. Jardim Santíssimo precisa de Jesus. As crianças precisam de Jesus. Deixai vir as crianças, porque de tais é o reino dos céus. Mas também essa juventude precisa de Jesus. Essa sociedade, Senhor, envolta a marginalidade, precisa do Senhor. E nós aqui somos instrumentos nas tuas mãos para isso, ó Deus. Que nós reflitamos, que nós exalemos, que nós vivamos, Senhor, os seus milagres, para que essas pessoas sintam, Senhor, que as pessoas vejam, Senhor, e para que essa igreja seja a tua agência aqui eficaz nesse lugar, ó Deus. Aquele que está aqui nessa noite. E agora o Senhor está falando para aqueles que estão aqui, que ainda estão esperando esse milagre. Ou às vezes, Senhor, essas pessoas que já até se entregaram a Ti, mas estão afastadas, ó Deus. Elas precisam de um milagre. Elas precisam de força. Elas precisam da ação do Teu Espírito Santo sobre as suas vidas, ó Deus. Nós não queremos que ninguém fique para trás. O Senhor não quer que ninguém fique para trás, porque para trás é lugar de morte. O Senhor quer que avancemos. O Senhor quer que prossigamos, ó Deus. Então, com um carinho todo especial, Deus, visita esses corações nessa noite. Ah, Senhor, como tem pessoas aqui sofrendo. E não sofrendo por doenças, mas sofrendo pela alma, Deus, pelas concupiscências da carne, sofrendo muitas das vezes porque o diabo tem atentado às suas vidas, Deus. Ah, Senhor, como servo tão humilde eu peço, Deus, vá de encontro a essas vidas, fortalece, ó Deus, derrame a sua Shekinah, ó Deus, sobre essas vidas, derrame as suas bênçãos, ó Deus, mas coloca-as de pé. Elas são justas, ó Deus, e os justos precisam ficar de pé.
lugar de justo, de lugar de remido, lugar de nova vida não é no poço, ó Deus. O justo precisa ficar de pé. Essa é a nossa oração nessa noite. Levante, ó Deus. Levante os teus justos aqui nessa noite. Quão grande é o nosso Deus. E nós acreditamos que o Senhor tem poder para isso, para mudar a realidade dessas vidas. Coloca-as de pé, ó Deus. Como já foi dito, que nós sejamos um corpo unido para ajudar essas pessoas que estão lá fora. Então eu te peço encarecidamente nessa noite, ó Deus, coloca-as de pé. Se ainda existe algum embaraço na vida dessas pessoas, desembaraça em nome de Jesus. Coloca-as de pé, Senhor. Nós não queremos ninguém perdido. O Senhor não quer ninguém lá fora. O Senhor quer todos aqui recebendo a tua unção. O exército precisa ficar completo. Nós não queremos perder nenhum soldado, Deus. O Senhor tem poder, mas o Senhor conta com a tua igreja. E existem pessoas aqui que precisam da tua unção. Nos abençoe ainda nesta noite quando vamos ouvir a tua palavra, Deus. Quando vamos ouvir relatórios da tua presença tão forte ontem aqui, ó Deus. De ver toda a sociedade entrando aqui, ó Deus, através da vida daquelas crianças. É para isso que a igreja está plantada aqui, Senhor. É para isso que nós constituímos esse templo, Deus. Não para as nossas vaidades, não para nosso engrandecimento, mas é para receber essas vidas, ó Deus. Abençoe esse ministério infantil, ó Deus. Dê força, ó Deus, para essas irmãs. Como foi lindo ver essas crianças aqui, ó Deus. Como vai ser lindo ver os jovens retornando para a sua casa. Como vai ser lindo ver as famílias fortes na casa do Senhor. Nos fortalece, ó Deus. E obrigado pela tua presença no nosso meio. Essa casa é sua, Deus. E nós somos os convidados. Essa casa é sua. Amém. Amém. Você pode se sentar, mas falou de grandeza de Deus. E a Ana vem aqui compartilhar a grandeza e os grandes milagres do Senhor, feitos em nosso meio ontem. E tudo mais que Ele já vai fazer. Deus diz que Ele é o grande eu sou. Não há palavras que possam definir quem esse Deus é. Faltam palavras para a gente dizer quem Deus é. Então, quando questionado sobre quem Ele é, Ele diz: eu sou o grande eu sou. Vocês não têm capacidade de entender quem eu sou. Mas Deus se revela a nós através dos seus atos. Ontem a gente esteve aqui e foi notório perceber a ambiência do Espírito Santo de Deus desde que a gente chegou aqui. Tinha barulho, gritaria, criança correndo para todo lado, gente preocupada com criança que ia se machucar, que não ia. Mas o Espírito Santo de Deus esteve aqui durante todo o dia. Amém. Foi simples, foi cansativo e graças a Deus nós conseguimos o que a gente queria, que era alcançar crianças que nunca antes tinham entrado na igreja, que aliás nem sabiam da existência da igreja, nem sabiam que a igreja existia. Crianças daqui de perto. Quando eu estava no portão, eu falei: vou pendurar uma bola aqui para ver se chama mais gente. Chegou um grupo de crianças e um dos meninos falou assim: caramba, eu nem sabia que essa igreja existia. Eles moram aqui perto. Eles moram ali perto da passarela, né? E eu falei: gente, tão perto, né? Eles nem sabiam, passam aqui e nem percebem. Mas a igreja, com esse movimento de sair, mostra que a gente precisa expandir o reino de Deus. Amém. E eu preciso agradecer muito a Igreja Batista de Jardim Santíssimo. Vocês me surpreenderam, vocês me emocionaram e vocês alegraram o coração de Deus. Amém. Eu não esperava ver tanta gente da igreja assim, contribuindo ontem e vindo aqui, participando, chegando. O que a gente faz? Como que vai ser? Todos vocês são bênçãos na nossa vida. Amém. E assim, a gente não vai falar nome de um por um, porque sempre esquece. Mas eu vou agradecer muito de perto as meninas que me ajudaram durante a semana, né? Que são aquelas que a gente fica no WhatsApp, às vezes 5 horas da manhã, perguntando: você vem em Campo Grande, compra isso pra mim.
Então eu vou pedir para a liderança do ministério, né, que está aqui, que é a Márcia, a Marta, eu acho que Jorge e Mariana não estão aí, mas eu vou pedir para que vocês venham aqui para a gente poder agradecer diretamente a vocês, né, para que a igreja saiba quem é esse pessoal que está por trás dos bastidores, que está por trás de tudo que acontece, que tem orado, que tem contribuído, que bota a mão no arado e leva ao reino de Deus. A gente ficou muito feliz ontem com essas crianças que vieram aqui. A gente cumpriu o que a gente se propôs a fazer, que é falar do amor de Deus através das nossas atitudes. Né? As pessoas estavam muito preocupadas, mas quem vai falar? Como vai ser a programação? Na hora do culto em si, né? Porque nós tivemos culto. E eu falei, gente, isso é a parte que importa muito, mas não é a parte mais importante. A parte mais importante é o lidar com a criança, e a criança perceber o amor de Deus no que a gente está aqui, ó, tete a tete com ela. E foi lindo ver vocês com tanta paciência, uns pré-adolescentes aí que vieram desafiar a gente, mas que Deus nos honrou. E eu estava falando até com umas professoras junto comigo, gente, até que as crianças se comportaram, né? Nem deram tanto trabalho assim pra gente. E a gente cheio de medo das crianças. Mas graças a Deus deu tudo certo. E eu quero agradecer mesmo, imensamente a igreja, pela participação, por ter vindo, colocar colete, né? Veio aqui, vamos usar o colete. E na hora do culto dançou, pulou. Eu vi gente aí pulando num pé só, falei, não vai conseguir. Mas pulou junto com as crianças e foi muito bom. E não vamos deixar passar muito tempo para que outras coisas assim aconteçam. Para que a gente possa buscar essas crianças que foram buscadas pela van lá na comunidade e a gente pôde alcançar assim com os bens que a igreja tem. Obrigada mesmo, igreja, pela participação financeira. Obrigada pelas pessoas. E a gente vai orar agradecendo a Deus pela vida delas, pela vida das crianças. Eu vou pedir para as crianças virem aqui também, as crianças da igreja, que também ajudaram a gente ontem, né? Porque elas sabem como se comportar na igreja, então elas ajudam muito a gente. Né? Então vem para a gente poder orar e agradecer a Deus por esse ministério. Por todas as crianças que estão aqui, não só as que vêm à igreja. Vem, Daniel, que está sentado aí no banco. Pode vir. E nós vamos orar e agradecer a Deus pela vida delas, por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Senhor Deus, obrigada, porque um dia o Senhor colocou essa vontade no nosso coração, a vontade de te servir, a vontade de estar perto de ti. Deus, nós somos eternos devedores do seu amor. Então, todo o serviço que prestamos a ti, na verdade, é muito menor do que a gente deveria fazer. Mas a gente te agradece porque o querer e o efetuar vem de ti. E porque a gente sabe que a sua graça está sempre abundante na nossa vida, a sua misericórdia se renova cada dia. Eu te peço pelas crianças da igreja, que elas cresçam no teu caminho, no teu amor, na sua graça, que elas não se desviem, que elas caminhem rumo para ti. E que elas sejam agentes de expansão do seu reino. Que elas falem do seu amor, que elas ajam com os outros como o Senhor quer que elas sejam. E eu te peço uma bênção muito especial pela equipe do Ministério Infantil. Deus, muito obrigada pela vida dessas meninas. Obrigada porque o Senhor tem colocado força e vontade na vida delas, porque o Senhor tem dado sabedoria, inteligência, para que elas possam te servir. Que cada dia, Senhor, a gente esteja mais e mais entregues a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. As crianças vão agora para o culto infantil. Helder, querido, a igreja está preparada para ouvir a palavra do Senhor através da sua vida. Diácono Helder, Igreja Batista Central de Cosmos, com a sua esposa Liviane, conhecidos da igreja, amigos nossos da igreja já. Que o Senhor tenha liberdade através da sua vida. Fica à vontade, Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos felizes nessa noite? Estamos. Que culto abençoado, né, irmãos? Que culto abençoado. Deus continua abençoando todas aquelas pessoas que participam diretamente do culto, né? E vocês, todos nós participamos, né? Mas tem aquelas pessoas que organizam, né, que estão à frente, e Deus continua abençoando. Que culto abençoado nessa noite, irmãos.
E para quem ainda não me conhece, já vim aqui diversas vezes, até perdi as contas de quantas vezes já vim aqui. Né? Mas como a Gisele disse, somos da Igreja Batista Central de Cosmo, estamos servindo ali no corpo diaconal, e ano que vem estamos indo para o seminário, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos muito felizes por esse momento. Irmãos, vamos se colocar de pé. A minha esposa está aqui. Se colocar de pé, a minha esposa Liviane. E Deus me deu uma palavra, irmãos, essa semana. E eu vou trazer essa palavra para a igreja a respeito do amor ao próximo. Amar uns aos outros. Essa é a finalidade da igreja do Senhor. Amém? Vamos ler lá em Lucas 10, abra sua Bíblia em Lucas 10, o versículo 25 até o 37. Eu vou ler aqui na minha versão, os irmãos acompanhem. Lucas 10, do 25 até o 37. O bom samaritano. Amém? Amém? E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como interpretas? A este ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E agora Jesus vai falar uma parábola para esse homem, a partir do versículo 30. Jesus prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano seguiu o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Senhor, essa é a tua palavra, que é viva, é eficaz. Nos esconda atrás dela. Importa que o Senhor cresça, Pai, nessa noite, e que eu diminua para a honra, glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Irmão, pode sentar. Essa parábola ela é muito conhecida. Acho que se tiver que colocar o top 3 das parábolas, provavelmente ela estaria ali, né? Juntamente, talvez, com o filho pródigo, talvez estaria ali no top 3, de tão bela que ela é. E aqui é um momento interessante, porque Jesus está ensinando aos seus discípulos, ensinando a respeito do reino, quando de repente chega um homem, um intérprete da lei, o homem entendido, o homem que tinha um conhecimento, e ele faz uma pergunta para Jesus: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? De certa forma, nós que somos professores de escola bíblica dominical, eu sou professor de jovem, minha esposa de adolescente, às vezes vem algumas perguntas que ela vem como uma casca de banana, que o aluno faz para a gente escorregar e cair. Né? Tem isso às vezes, isso é bom. Né? Isso é bom as pessoas às vezes estarem nessas classes, porque
nós podemos desconstruir algo a respeito dos pensamentos dessas pessoas. Então é bom ter os questionadores também na classe de EBD, né? As pessoas que às vezes eles têm um pensamento um pouco equivocado, é bom expor os seus pensamentos para que eles sejam corrigidos com a luz da palavra do Senhor. Então esse doutor da lei, ele vem com uma pergunta maliciosa para Jesus. Então Jesus, ele fala a respeito da Bíblia. O que está escrito? E essas vezes devem ser as nossas respostas a respeito de algumas questões que pessoas trazem até nós. Né? Um exemplo, hoje o jovem, isso vai continuar até não sei quando. O que você acha de tatuagem? O que você acha de um piercing? O que você acha disso, daquilo? São perguntas que aparecem constantemente na escola bíblica dominical. E aí, eu lendo isso, eu aprendo com Jesus que a resposta, às vezes, ela é tão simples. O que está escrito? O que está na Bíblia? Um exemplo, tudo que você tiver que fazer, seja por ações e palavras, faça para a honra e glória do Senhor. É simples. Então, isso que você quer fazer, vai glorificar o Senhor vai ser exaltado. Se você acha que sim, a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então você faz a pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor vai se alegrar, se agradar, se eu fizer isso que eu quero fazer? Se o Espírito Santo falar sim, quem somos nós para falar que não? São respostas simples que estão na Bíblia. Tanto é que o próprio Jesus fala assim, o que está escrito? O que está escrito aí na lei? Fala para aquele homem. E é isso que é a nossa resposta. O que está escrito? O que a Bíblia diz a respeito disso? Vamos deixar de lado o que nós achamos. O que está escrito na palavra de Deus? Esse é o nosso foco. E naquele momento, aquele homem, o doutor da lei, ele sabia o que estava escrito, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, entre outras coisas, e amarás o próximo como a ti mesmo. Então Jesus vira para aquele homem e fala, tá certo, faça isso, e tu viverás. Só que aquele homem, ele vem com uma segunda pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo, Jesus? E talvez essa seja a pergunta de muitos de nós nessa noite. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Então Jesus, para falar para aquele homem quem é o próximo, ele começa com a parábola do bom samaritano. É o momento em que Jesus vai falar a respeito do amor ao próximo. Jesus, ele começa falando a respeito de um certo homem. Provavelmente esse homem seja um judeu, porque quando a Bíblia fala de um samaritano, os escritores fazem questão de dizer, um samaritano. Então provavelmente esse homem é um judeu. A Bíblia fala de um caminho, a parábola fala de um caminho. Que caminho é esse? É o caminho de Jerusalém para Jericó. Um caminho perigoso, um caminho extremamente difícil para as pessoas. Por quê? Porque era um caminho que muitos ladrões, salteadores se escondiam por ali para assaltar. Então, nesse caminho, um homem foi assaltado. No meio desse caminho, assaltantes apareceram, salteadores, a Bíblia vai dizer. A primeira coisa que eles fizeram foram roubar esse homem. Não sei se alguém aqui já teve o desprazer de ser roubado. É uma sensação horrível. É como se o ladrão dissesse para você, a partir de agora não é seu mais, agora é meu. Não importa se você trabalhou, não importa se você conquistou, eu quero. E ele leva. Eu tenho um amigo, na verdade, que depois de um roubo que ele sofreu, a vida dele virou de cabeça para baixo, mas graças a Deus, Deus tem restaurado ele. Mas foi um momento muito difícil. Não bastou roubarem esse homem,
A Bíblia vai dizer que espancaram esse homem. Bateram muito, causaram-lhe muitos ferimentos. A Bíblia vai deixar muito claro que foi espancaram o homem. Depois a Bíblia vai dizer que abandonaram esse homem. Deixaram esse homem no meio do caminho. Essa é a situação desse homem. Roubado, espancado e abandonado no caminho. Depois Jesus vai começar a trazer exemplos. Agora Jesus vai dizer, lá do templo de Jerusalém, provavelmente o culto tinha acabado. Tinha o culto a Deus, o culto acabou. Então é o momento de ir para as suas casas. A primeira pessoa que vem descendo do templo é quem? O sacerdote. É a primeira pessoa que vai passar por esse caminho. E quem é o sacerdote? O sacerdote é a pessoa importante do culto. É a pessoa que vai fazer a mediação entre Deus e os homens. É a pessoa que vai oferecer os sacrifícios a Deus. Então, dentro do culto a Deus, ele tem um papel importantíssimo. É o sacerdote. Então, esse sacerdote, o culto acabou, ele está indo para a sua casa, só que no meio desse caminho, de Jerusalém até Jericó, ele encontra esse homem caído no chão. A Bíblia vai dizer que ele estava semi-morto. Qual foi a atitude do sacerdote? Ele passou de longe. Ele viu, a Bíblia vai deixar muito claro que ele viu e passou longe. O problema é dele, não é meu. Eu vou embora. A primeira pessoa. E agora, a Bíblia vai trazer, Jesus vai trazer o segundo exemplo, que é o levita. O levita, ele também tem um papel importante no culto a Deus. Muitas pessoas já trazem a ideia do levita ao louvor. Mas o que o levita fazia menos era cantar. O que ele menos fazia era cantar. Davi, quando ele virou rei, ele deu essa atribuição aos levitas, o cântico. Mas o que eles menos faziam era isso. O levita, por exemplo, ele era o responsável em desmontar a tenda, levar a tenda de adoração a Deus para outro lugar. O levita, ele era responsável por limpar a tenda, ele era o responsável pela manutenção do templo, ele era o responsável por ver os utensílios do culto a Deus, se estava tudo certinho. Inclusive, era serviço do levita tirar carcaça de animais mortos do templo, limpar o sangue dos animais que sujavam o chão, e talvez por último ele cantava. Quando tinha a oportunidade ainda de cantar. Então, vamos tirar da cabeça essa ideia do levita, é só o que canta. Não. Só que o levita acabou o culto, e ele vai passar pelo mesmo caminho, de Jerusalém até Jericó. E o que é que ele vê? Um homem caído no chão, que Jesus está falando. O homem continua lá caído. O levita, ele passa, ele olha e fala assim, isso é um problema dele, não é meu, vou embora. E vai embora, não esquenta a cabeça. O sacerdote passou pelo caminho, o levita passou pelo caminho, nenhum dos dois pararam para ajudar esse homem. Jesus, ele está trazendo duas pessoas importantíssimas aqui, diretamente ligados ao culto. Duas pessoas que estavam ali à frente do culto. E por que Jesus faz isso? Porque quando nós temos a Bíblia aberta diante de nós que conhecemos as Escrituras, nós temos maior responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade maior. Você que conhece as Escrituras, você que é um diácono, você que serve a Deus, você que canta, você que prega, nós que cantamos, nós que participamos, nós temos uma responsabilidade maior. Temos. Mas da mesma forma, você que também participa, você que simplesmente entra aqui, você que é um cristão, você também tem uma responsabilidade. Deus exige algo de nós como discípulos que nós somos.
Deus requer algo de nós. E às vezes nós colocamos as nossas roupas religiosas, né? O nosso terno, o blazer, nós colocamos o nosso sapato social, nós colocamos a nossa casta religiosa, nós temos o nosso entendimento, nós temos a nossa teoria, mas nós não temos prática. Nós não conseguimos colocar em prática aquilo que nós temos, aquilo que nós sabemos. Talvez, às vezes, nós conhecemos pessoas que foram roubados. Pessoas que foram roubados, que não têm alegria, pessoas que não têm vontade de viver, pessoas que têm sentimentos ruins e nós não fazemos nada. Às vezes nós conhecemos pessoas que foram abandonadas por circunstâncias da vida, pessoas que estão esquecidas, e a grande pergunta para todos nós nessa noite que estamos aqui é: o que nós temos feito? Quais têm sido as nossas atitudes diante de pessoas que pedem socorro? O que nós temos feito? E agora Jesus, falando com aquele homem, ele vai trazer uma terceira pessoa, o samaritano. Ele falou do sacerdote, ele falou do levita. O sacerdote e o levita, irmãos, o pensamento do levita é o pensamento do sacerdote. O pensamento do sacerdote é o pensamento da congregação. Talvez o pensamento de muitos de nós que estamos aqui nessa noite é: quem é meu próximo? Eu não sei quem é meu próximo. Quem que eu devo ajudar? O que eu tenho que fazer? E agora Jesus, ele traz a ideia de quem é o samaritano. O que é a igreja do Senhor? Talvez você está aqui nessa noite e talvez você não tenha muita ideia do que é ser igreja. Talvez você veio aqui, convidado, e você fala assim: eu não sei o que é ser igreja. O que é ser igreja? Como que funciona esse negócio de igreja? O que é ser discípulo? O que é discipular? O que é isso? Eu não entendo. Quando nós olhamos para o samaritano, nós vamos entender o que é ser igreja, o que é discipular, o que é amar o próximo. Porque o samaritano, ele está descendo por esse mesmo caminho. A Bíblia vai dizer, no versículo 33, que certo samaritano que seguia o seu caminho, ele viu esse homem. Ele viu aquele mesmo homem que o levita viu, que o sacerdote viu. E a primeira coisa que esse samaritano foi fazer chegou perto. Se aproximou. E esse é um papel de um discípulo de Deus. Isso é discipulado. Se aproximar. Estar perto. Irmãos, nós temos que estar perto uns dos outros. Nós, como igreja que nós somos, nós temos que se conhecer. Nós temos que saber o nome do irmão, nós temos que saber onde o irmão mora, nós temos que ter pelo menos o número do irmão. Se aproximar. A segunda coisa que esse samaritano fez foi que ele viu. Ué, Helder, e aí? O levita viu, o sacerdote viu, mas quando o samaritano ele olha para aquele homem, ele olha com um olhar diferente. E esse é o nosso grande desafio como igreja. Ter esse olhar diferente. Porque um dos grandes problemas da nossa geração é não ter esse olhar diferente. É se acostumar com as coisas do mundo e achar que tudo é normal. Irmão, vamos parar com esse negócio de achar que tudo é normal. Tem coisas que acontecem que nós, como cristãos que nós somos, como igreja que nós somos, nós não podemos achar normal.
Outra coisa que esse samaritano vai fazer é se compadecer. Está ali no versículo 33 no final, moveu-se de íntima compaixão. Ou se compadecer. Irmão, o que é se compadecer? É pegar a dor do próximo. E esse é um grande desafio que nós temos, quando nós como igreja vamos amar o próximo. Se compadecer, pegar a dor do próximo. Irmão, tem gente que chega na igreja com um problema, com 3, tem gente que chega com 10. E qual é o papel de nós, como crentes que nós somos? Ajudar. Se compadecer. E aí, irmão, o que está acontecendo? Vamos conversar? O que nós podemos fazer para resolver? Nós vamos aprender com esse samaritano que o cuidado, ele tem que ser muito mais profundo do que nós imaginamos. Há uma pesquisa que diz que cerca de 1% dos cristãos sabem fazer discípulo. 1% sabem fazer discípulo de verdade, cuidar e fazer discípulo. Isso é muito pouco. Esse samaritano, depois dele se aproximar, depois de ele ver, no versículo 34 vai dizer que ele aplica óleo e vinho na ferida daquele homem. O óleo, ele é muito interessante aqui, porque o óleo, na época não tinha os remédios que nós temos hoje. Então o óleo, ele tinha uma função ali de um remédio da época. Então o óleo, ele era aplicado na ferida, como se fosse uma pomada aplicada na ferida. Então esse samaritano, ele tira esse óleo e coloca na ferida daquele homem, que ele não conhecia. Depois ele tira um vinho. Na época não tinha álcool para esterilizar a ferida. Então ele coloca o vinho sobre a ferida. Então nós vamos começando a perceber que esse samaritano, ele vai começar a cuidar desse homem que ele nem conhecia. Que ele nem sabia quem era. Não sabia o nome. Não sabia de onde era. Sabia absolutamente nada. Mas Jesus está explicando para aquele homem, isso é amor ao próximo. Porque, irmãos, nós amarmos a nossa família é fácil. Eu amar a minha esposa é tranquilo. Eu amar os meus amigos é fácil demais. Mas agora, quando Jesus fala que um samaritano amou um judeu, isso fica muito confuso na nossa mente. Esse homem, ele vai curar as feridas. Depois esse samaritano, ele pega esse homem, esse judeu, coloca no seu animal, no jumento, e vai andando do lado. O homem vai no animal, o samaritano vai andando do lado, e eles vão até uma hospedaria. Um lugar que cuidava de pessoas em momentos difíceis. Esse samaritano deixou esse homem lá. A Bíblia vai dizer que tratou das feridas dele lá de novo, provavelmente deu um banho nele, o samaritano deu um banho, trocou a roupa dele, começou a cuidar dele, e depois de ter cuidado dele, virou para o dono da hospedaria e falou assim, toma conta dele, faça tudo o que ele precisar, e se passar, se o dinheiro der a mais, eu volto e eu acerto o que passar aí. A despesa que der a mais, eu volto e acerto. E nós vamos começar a entender, quando Cristo fala, amem uns aos outros. É isso. É eu pegar uma pessoa que eu não conheço, colocar nos meus ombros, é eu ajudar essa pessoa, é eu caminhar com ela, é eu saber as necessidades dela, é eu saber o que ela precisa. Isso é fazer discípulo, irmão. Isso é cuidar. Isso é olhar para o próximo e ter compaixão dele.
E o mais interessante nisso tudo, irmão, é que eles eram inimigos da época. Um samaritano não falava com um judeu não falava com um samaritano, mas o sofrimento e a dor aproxima eles, acabam aproximando esses dois. Mas de aplicação desse texto, tem algumas aplicações que nós vamos aqui falar, que nós temos que aprender. A primeira coisa que eu aprendo aqui, é que conhecimento sem prática não adianta nada. Porque o doutor da lei, ele conhecia muito. No começo, você vê o doutor da lei conversando com Jesus. E ele pergunta, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aquele homem, ele conhecia muito, ele tinha muito conhecimento, mas ele não conhecia coisas básicas que uma criança sabe. Você chega para uma criança hoje, uma criança de uma família cristã e fala, o que você tem que fazer para ser salvo? Ele fala, aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Tem crianças que sabem isso. Mas nós vamos aprender que um doutor da lei tinha dúvidas com relação a isso. O que eu devo fazer? Irmãos, e quando nós falamos de salvação, não existe nada que você vá fazer, nada, para ser salvo. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Não, é por fé. É quando nós acreditamos na obra da redenção de Jesus. É por fé. Uma outra coisa que também eu venho aprender com esse texto, é que esse homem, esse religioso, ele tentou se justificar diante de Jesus, está no versículo 29. E o maior erro que uma pessoa pode cometer é tentar se justificar diante de Deus. Irmãos, tem uma coisa que eu tenho aprendido nessa vida cristã, é que com Deus a melhor coisa que tem é a sinceridade. Deus, eu não sei fazer discípulo. Deus, eu não sei dar testemunho da minha fé. Deus, eu não consigo trabalhar na sua obra. Deus, eu tenho preguiça. Deus, eu não consigo ensaiar. Eu não consigo estudar. Eu não consigo fazer nada. É a melhor coisa que tem. Porque quando nós fazemos isso diante de Deus, o próprio Deus nos capacita e fala, eu vou te ajudar. Nós não conseguimos achar justificativas diante de Deus. Nós não conseguimos achar desculpas diante de Deus. Tu acha que Deus não sabe, irmão, que tem dia que nós estamos com preguiça? Tu acha que Deus não sabe que tem dia que você não quer ler a Bíblia, que você não quer fazer nada? Não tem justificativa. Porque esse doutor da lei, ele tenta se justificar diante de Deus. E diante de Deus, irmãos, não existe justificativa. Existem corações sinceros e quebrantados que se rendem a Ele e falam a verdade. É isso. Uma outra coisa que eu aprendo aqui também é que nós temos que fazer discípulos custe o que custar. Não importa o que aconteça, irmãos, apesar das dificuldades, apesar do que aconteça, nós temos que fazer discípulo. Igreja que nós estamos aqui hoje, você, eu, nós temos que fazer discípulos. Nós temos que ensinar verdades de Deus. Irmãos, lá na igreja aconteceu uma coisa muito interessante. Eu acabei de pregar num culto de quinta-feira, veio uma irmã e me cercou, irmão, eu quero falar contigo. Eu falei, pode falar, irmã. Eu gostei dessa igreja, gostei daqui, vou trazer meu marido. Eu falei, pode trazer. Quando chegou no domingo, chegou o rapaz, Adriano. E falou, irmão Helder, como é que tá? Eu falei, estou bem, tal, satisfação. E ele falou assim, eu estou vindo de uma denominação neopentecostal. Eu sou professor de Muay Thai. Eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Estou lá há 30 anos. Nunca escutei uma palavra como eu estou escutando aqui nessa igreja.
participou da escola bíblica, participou do culto, e ele falou, eu quero vir para cá. Eu falei, irmão, a porta está aberta. E nesse tempo em que ele chegou lá, ele já se batizou, ele está participando da escola bíblica, e com ele eu tenho aprendido o que é fazer discípulo. Agora, depois de 9 anos de convertido, agora que eu estou entendendo o que é fazer discípulo. Agora que eu estou entendendo de verdade o que é cuidar. Os últimos 4 áudios que ele me mandou, um de 27 minutos, outro de 13 minutos, outro de 6 minutos e outro de 4 minutos. E eu escuto tudinho, eu e Liviane. Mas, irmão, sabe o que é isso? É fazer discípulo. Quem disse que fazer discípulo é fácil? É só você olhar para o samaritano. Tu acha que foi fácil? Ele tirou azeite do bolso dele, que era caro. Ele tirou óleo do bolso dele, que era caro. Inclusive, essas coisas tinham no templo, mas os religiosos não foram lá buscar. Ele tirou do bolso dele, e era caro. Ele tirou o tempo dele, ele foi andando, o homem foi no jumento, ele foi andando do lado, ele chegou na hospedaria, pagou 2 denários, ou seja, vários dias pago para aquele homem ficar ali, falou, se passar alguma coisa a mais, eu volto aqui e acerto. Quem disse que fazer discípulo é fácil? É trabalhoso, irmão. Mas é isso que Deus exige da sua igreja. E talvez a gente pense assim, mas Helder, parece que não vale a pena. Eu prego para essa pessoa e daqui a pouco ele está bebendo de novo. Eu falo do evangelho para ele está bebendo de novo. Eu falo do amor de Deus para ele está bebendo de novo. Está fumando, ele não para de trair, ele é preguiçoso, não quer ensaiar, não quer participar. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque o próprio Deus que fala para a gente fazer discípulo, é o próprio Deus que fala assim, pode fazer, porque eu vou te restituir. Da mesma forma que aquele homem falou para o dono da hospedaria, se alguma coisa passar a mais, eu volto aqui e restituo, o próprio Deus fala assim, faça, porque é minha obra, e não importa, faça. É isso, irmãos. E esse homem, ele levou aquele homem ferido para essa hospedaria. E o que é a hospedaria de Deus? É aqui. É a igreja. É aqui que vão chegar essas pessoas. É aqui que vai chegar pessoas feridas, que vão chegar pessoas machucadas, pessoas decepcionadas. É aqui. É aqui a hospedaria de Deus. E outra, às vezes você vai entrar aqui e você vai ver o levita e o sacerdote que te recusou ajuda. Pode acontecer. É a hospedaria de Deus. Pessoas vão chegar aqui precisando ser tratadas. Pessoas vão chegar aqui com ferimentos. Pessoas vão chegar aqui totalmente abandonadas. É aqui. Mas ao mesmo tempo que é o lugar que chegam essas pessoas, é o mesmo lugar que Deus cura as feridas. É aqui, irmão. É aqui. Irmão, sabe onde eu escutei as maiores verdades da minha vida? Na igreja. Nos sermões. Você vai escutar coisas aqui que ninguém vai te falar lá fora. Você vai escutar verdades que vocês precisam escutar, assim como eu escutei várias vezes. Várias vezes aquela palavra entrou no meu coração e às vezes nós pensamos assim, quem ele pensa que é para falar? Mas não, é o tratamento de Deus, é a cura de Deus, é Deus trabalhando, curando, porque às vezes nós chegamos aqui doentes. Nós chegamos aqui ferido, nós chegamos como aquele homem que não consegue nem andar, semi-morto. E é na igreja que Deus trata, é na igreja que Deus cura, é na igreja. E é por isso que nós temos que ser como o samaritano. É isso que Cristo está dizendo nessa parábola, seja como o samaritano. Seja como aquele que chega perto, aquele que vê,
aquele que se compadece, aquele que passa óleo, aquele que passa vinho, aquele que coloca no animal, aquele que carrega, aquele que traz até a igreja, aquele que acompanha. É isso. Às vezes nós pensamos que pessoas só têm que se converter no culto, domingo de manhã e domingo à noite, é o único momento, mas não. Nós temos que trazer pessoas até aqui, nós temos que pregar o evangelho lá fora e falar: olha, eu vou te levar para a hospedaria agora. Vou te levar para um lugar que você vai ser tratado. E onde que é esse lugar? É aqui. É aqui que Cristo cura as feridas, irmãos. É aqui que Deus restaura todas as coisas. É aqui. E aqui é o melhor lugar para se estar. Não tem lugar melhor, irmão. É aqui. Então que nessa noite, irmãos, a gente saia daqui com esse pensamento de fazer discípulo, de saber que aqui é o lugar de tratamento, aqui é o lugar que nós vamos aprender, que nós vamos escutar essas verdades para ser pessoas melhores, para ser um cristão melhor. Amém? Vamos orar, se coloque de pé, porque talvez você chegou aqui nessa noite precisando de tratamento. Talvez teve alguém que te pegou como aquele homem pegou, o samaritano pegou aquele homem, né? E levou para a igreja e falou: olha, vou te levar para a hospedaria. Talvez você chegou aqui nessa noite carregado, irmão. Nem queria vir. Mas aqui é o lugar de tratamento para a sua vida. Aqui é o lugar que Deus cura, te trata e renova a sua força. Aqui é o melhor lugar, irmão. Não tem lugar melhor, não. Vamos orar a Deus. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque nós poderíamos estar em vários lugares, Senhor. Mas com certeza escolhemos o melhor lugar para estar, que é na sua casa, Senhor. Senhor, aqui talvez chegou pessoas carregadas, Senhor. Pessoas que não conseguiam vir até a tua casa, Senhor. Mas nessa noite é uma noite de tratamento, Senhor. Que o Senhor está curando as feridas, Senhor. O Senhor está derramando óleo, Senhor Deus. Curando, Senhor. Cicatrizando, Senhor. O Senhor é o Deus que restaura todas as coisas, meu Pai. E nós te clamamos nessa noite. Se por acaso chegou alguém aqui, Senhor Deus, entristecido, com feridas abertas, que o Senhor traga, Senhor Deus, a cura nessa noite, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da restauração, que pode todas as coisas, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor. Que possamos amar ao próximo, Senhor Deus. Que possamos ser esse samaritano, Senhor, que é um exemplo. Que a gente venha a ser, Senhor Deus, pessoas que fazem a diferença, Senhor Deus, aqui em Santíssimo. Em todos os nossos lugares, Senhor, todos os lugares onde nós estarmos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, esteja conosco, nós precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigado por essa noite, Senhor Deus. Essa oração que eu te faço, eu te agradeço com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade, e que essa palavra fique no seu coração, irmão. Quando você sair daqui nessa noite, vai começar o seu campo missionário. O seu campo missionário é quando a gente sair dali, ó, pessoas precisando de ajuda, e que possamos estar dispostos a fazer a diferença nesse mundo. Amém? Deus abençoe a todos. Gisele. Pessoas não influenciam. Há um lugar
Preparados para chegar neles, discipulá-los e cuidar deles. Você pode sentar um minutinho. Estamos nos aproximando no final desse culto abençoado. A gente quer agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez aqui. Você precisa ficar atento que a nossa igreja está em atividades. A gente quer compartilhar com você, para que você participe conosco de tudo que está acontecendo. Sábado que vem, os nossos jovens e adolescentes, nós, da igreja, estaremos ali na porta do templo, às 9 horas da manhã, com o Projeto Esperança, distribuindo esperança e palavra do Senhor a quem passar aqui em frente à nossa igreja. Você está preparado para esse sábado? Venha, venha. Vamos dar as mãos para os jovens, para os adolescentes, vamos dar todo o apoio que eles precisam e vamos celebrar a esperança de Jesus. Se você quiser ajudar de alguma forma, procure Rosângela Barbosa, Amanda, tem serviço. É só você se colocar à disposição. Nesse mesmo sábado, a igreja está aqui, tá? Homem, deixa eu perguntar aquela perguntinha básica. Tem homem de honra aqui? Tem sim. Encontro dos homens de honra no sábado à noite, 18h45, pastor Anderson Maciel, uma palavra do Senhor para a vida desses homens abençoados aí. Então separa esse sábado à noite, homem. Aí é você e o Senhor. Deus possa abençoar essa noite linda aí de Deus para a sua vida. A gente tem encontro de famílias. A gente já está falando agora de novembro. Então você já se programa. Agenda lá, dia 13. Priscila Fonseca, amiga da igreja, querida da igreja de Monte Tabor, vai estar ministrando as famílias. Dia 13. Senhor, salve a minha família. Você precisa dessa oração? Então a gente precisa estar aqui. O Senhor trabalhar em nós e através de nós. E novembro é mês da música, mês de adoração. E a gente tem 2 eventos lindos aí da nossa conferência Transbordar, que por motivos de segurança ainda estamos dividindo em primeiro domingo de novembro e último domingo de novembro. Você já sabe, eu não preciso nem falar muito. Primeiro domingo de novembro, você já convidou alguém para estar aqui, ministração do louvor, Jonathan Bastos, guitarrista abençoado. Não tem os braços, ministra com os pés e proclama o seu testemunho e as bênçãos do Senhor através de uma vida consagrada a Deus. Você não pode estar de fora desse movimento lindo que Deus vai fazer. Elaine Brito trazendo a palavra, conferência de adoração Transbordar. E a gente fecha novembro com André Leono e Rafael Duarte, dia 28 de novembro. Esse mês de novembro promete. Os casais têm retiro, daqui a pouco a gente está falando sobre isso também. Enfim, a igreja está viva e é em movimento, amém? Glórias ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te dê uma semana de vitórias, de bênção, que você possa viver essa semana ruminando tudo que o Senhor nos deu aqui, buscando do Senhor. Releia essa parábola, se encontre nela, seja quem o Senhor quer que você seja na vida do outro. Você tem uma escola para ir, um serviço para frequentar, uma faculdade, você tem pessoas ao seu redor. Quem é que está precisando da sua ajuda? Se coloque à disposição, discipule, traz para dentro,
traz para o lugar de hospedaria, para o lugar de cura, traz para a casa do Senhor, amém? Que Deus te abençoe. A gente vai para a nossa última canção. O Éder já orou com a igreja. Que você possa sair daqui muito feliz no Senhor, para a glória dele mesmo. Helder, bênção. Viviane, Deus abençoe vocês, vida, família, ministério. E ó, já deu spoiler, vai virar pastor esse homem, gente. Vamos nos comprometer a orar pelos 4 anos de seminário do Helder. Quem pode se levantar a partir de ano que vem e orar por isso? Amém. Nossa igreja vai estar sustentando você em oração. Você vai ser muito mais bênção do que você já é, querido, para a glória do Senhor. Vamos à nossa última canção? Coloque-se em pé, querido. Você tem que agradecer? Vamos agradecer ao Senhor. Saia daqui com gratidão no seu coração.